Olá, guerreiro estratégico, tudo bem? Vamos à correção do nosso simulado. Foi feito com muito carinho para você e pensando já em dicas e pegadinhas que você pode enfrentar. Eu gostaria que você observasse essa primeira questão. Coloquei um mapa complementar para que você possa já se afeiçoar com ele. Pode cair bastante, tá? Se você vai fazer o concurso da Polícia Militar ou qualquer outro cargo do Estado de São Paulo, na disciplina de Geografia, principalmente, é muito comum encontrarmos questões sobre a geografia do Estado. Geografia natural mesmo, né? Perguntar os principais compartimentos do relevo paulista, perguntar sobre seus principais rios que pertencem à bacia hidrográfica do Rio Paraná. Então, dá uma olhadinha aqui na tela, podemos observar neste mapa, que eu sugiro que vale a pena memorizá-lo, tá? Nós temos o compartimento leste, o cinturão orogênico atlântico. É aqui onde nós temos a Serra do Mar, que são dobramentos antigos. Quer dizer, quando ainda o Brasil estava lá com a África, na Pangeia, era uma grande cordilheira montanhosa, só que é muito antigo, isso daqui tem mais de 180 milhões de anos. E hoje são planaltos cristalinos, onde está a nossa Serra do Mar, tudo bem? Agora, fique atento, na maior parte do terreno de São Paulo é o Planalto Ocidental Paulista, essencialmente, né, de cobertura sedimentar. E aqui, onde nós temos a depressão periférica no estado de São Paulo, se nós observarmos o mapa do Brasil, corresponde à depressão periférica da borda leste da bacia do Rio Paraná, é onde nós temos as chamadas cuestas basálticas. Basaltos são provenientes de derramamentos vulcânicos. Então, é justamente, né, devido a esses derramamentos basálticos que nós temos a fértil terra roxa, que sempre aí cai nos concursos fazendo uma associação do tipo de solo com o principal cultivo histórico, que foi o ciclo do café. Então, o rio Tietê nasce na região da Serra do Mar, lá em Salesópolis, e é um rio endorreico, ou seja, ele corre para o interior até chegar no rio principal, que é o Rio Paraná. Lembre-se que ele possui muitas barragens, possui muitas reclusas, e é onde temos uma das mais importantes hidrovias brasileiras, que é a hidrovia Tietê-Paraná. Ela é muito importante porque conecta São Paulo, a principal região industrial brasileira, aos mercados consumidores do Mercosul. Então, vale a pena ficarmos atentos também, porque a hidrovia, também chamada do Mercosul, é a que movimenta a carga com maior valor agregado que nós temos no Brasil. Se pensarmos em movimentação de carga simplesmente sem pensar em seu valor agregado, as mais movimentadas é a hidrovia do Rio Madeira, em Rondônia, e a hidrovia do Rio Amazonas. Agora, por que que lá tem mais carga, porém menor valor agregado? Porque essencialmente são commodities, né? São grãos sobretudo. Enquanto São Paulo são produtos industriais e a nossa troca mais intensa é com o Mercosul. Lembre-se que nós exportamos automóveis de passeio, compramos automóveis de carga e também autopeças. Claro, devemos também nos lembrar do comércio de commodities, pensando no trigo, que nós compramos tanto da Argentina quanto também do Uruguai, beleza? Então guardou essas dicas, são muito quentes para sua prova. E vamos lá, o rio Tietê faz parte da Bacia Platina, tem sua nascente no Planalto Atlântico. Vamos lá. Faz parte da Bacia Platina? Faz. É uma subbacia, tá? É uma subbacia e nos livros de Geografia do Brasil, que nós vamos estudar classificação do relevo, por Jurandir Ross, Aziz Absaber, atualmente que vigora é do Jurandir Ross, é uma subbacia platina. Mas, a bacia do Paraná é uma subbacia platina. O rio Tietê está na bacia do Rio Paraná. Então, dá uma olhadinha. Faz parte da bacia platina? Podemos até colocar que sim, né?
tem a sua nascente no Planalto Atlântico, verdade, lá em Salesópolis, né, o Planalto Atlântico, os dobramentos antigos cristalinos. A maior parte do seu curso está no Planalto Meridional, assinalado pelo número 2, enquanto a nascente está no número 1. Vamos voltar e olhar no mapa. Olha só, a maior parte está no 2 e a nascente está no 1. Então, a primeira proposição já começou com tudo. Olha, como a primeira pegadinha eu já coloquei nessa, eu já vou assinalar que pode ser a alternativa A. E é a alternativa A. Você já sentiu aí que é a alternativa A, tudo bem? Olha só, pertence à Bacia do Prata. Pessoal, você está vendo que está insistentemente colocando aí na Bacia Platina. Tem sua nascente na Serra da Mantiqueira? Errado, na Serra do Mar, tá? Serra da Mantiqueira é a divisa natural entre Minas Gerais e São Paulo. Letra B, integra a Bacia do Sudeste? Não, pessoal, integra a Bacia do Paraná, e a Bacia do Paraná é uma subbacia platina. Letra D, é um dos formadores da Bacia Platina? É. Tem sua nascente no Planalto Paulista? Errado. Quando você ouvir a expressão Planalto Paulista, é aquele número 2, é o grande, tá? E cruza o Planalto Cristalino? Não, ele nasce no Planalto Cristalino, que é a Serra do Mar. Letra E, é integrante da Bacia do Prata. Tem sua nascente na Serra do Mar. Mais da metade do seu curso está no Planalto Atlântico. Pessoal, esta proposição aqui certamente confundiu todos os alunos. Eu escolhi essa questão que já foi aplicada pela banca e foi alvo de recurso, inclusive, mas não foi aceita. Então a banca, né, ela considerou a alternativa correta a alternativa A. E aí, qual que seria a pegadinha ou argumentação? Lembrando que nós o acompanharemos em todos esses momentos decisivos, né? Acabou a prova, cara, acabou a prova, tira a foto, manda pro meu Instagram, @professorsergihenrique, e lá, entra no meu Linktree, que tem o meu e-mail, que você pode mandar também por e-mail. Então, é muito importante esse contato. A alternativa E está falando que é integrante da Bacia do Rio da Prata, a nascente é na Serra do Mar, verdade. Mais da metade do seu curso está no Planalto Atlântico, isso daqui é verdade. Para que essa questão esteja errada, é necessário que foi a interpretação da banca. Olha só, você ficou entre a A e a E. Eu já falei que a banca não aceitou recurso. Se você se deparar com uma situação dessa, e é muito comum, né, você consegue ficar entre duas alternativas, todas estão muito parecidas, tente ir naquela que vai se aproximar mais da realidade conceitual. Então, por exemplo, faz parte da Bacia Platina? Faz. Né? Tem nascente no Planalto Atlântico? Tem. É a maior parte do curso, está no Planalto Meridional? Verdade, está praticamente idêntica à letra E. Por isso, passível de recurso. Mas eles não aceitaram porque o argumento foi: ele é integrante da Bacia do Paraná, é o principal afluente da Bacia do Paraná, que é uma subbacia do Rio da Prata. Então, eu não achei legal a postura que a banca tomou. Não é o perfil da VUNESP, né? Mas a pegada foi justamente essa. A banca ficou com a alternativa A e eu deixei este pepino para vocês, que eu tenho certeza que vocês se confundiram, tudo bem? Então, mais uma vez, aqui, a única coisa que pode falar que a questão está errada, olha só a interpretação do VUNESP, é falar que a expressão que foi utilizada na letra E dá a sensação, né, de que ela é diretamente um afluente do Rio da Prata. Não sei, foi uma das discussões que rolaram na época, mas continua a crítica viva, tá ok? Então, você dá uma olhadinha lá nos seus comentários, eu coloquei os padrões mais importantes que você deve memorizar, beleza? Então, já fique preparado para essas questões, possivelmente, que vão jogar com os conceitos naturais, que são as mais complicadas. Por quê? Todo mundo estuda economia, todo mundo estuda atualidades, né? Então, tem que lembrar que a banca sempre gosta de colocar elementos da natureza, domínios morfoclimáticos, e hidrografia é um dos temas mais quentes para o seu concurso de 2020, tá bem? Então, olha lá,
de acordo com o nosso gabarito oficial e também, né, fazendo as considerações, alternativa A. Exercício 41, em 1978, 150 mil quilômetros quadrados da floresta amazônica tinham sido desmatados. Que tema fantástico para esse ano, hein, pessoal? Olha a dica que você vai ficar atento. Dia do Fogo, no Pará, faz uma associação direta, sabe por quê? Se cair uma questão desse jeito, você vai lá no Instagram falando, professor, uau, os caminhos das queimadas têm uma lógica, é a lógica das BRs, tudo bem? Então, se nós fizermos uma análise de onde estão acontecendo os principais focos de queimadas, correspondem também aos trajetos das BRs, Transamazônica, BR-165, BR-153, tudo bem? Guarda isso, que é a cara da VUNESP perguntar. Porque antes das rodovias, a população só vivia às margens dos rios. Depois das rodovias, elas viraram um outro eixo de integração e de comunicação, fazendo uma mudança na distribuição do povoamento, que deixou de ser nos rios e passou a ser às margens das estradas, onde surgiram pequenos vilarejos, surgiram cidades, surgiram fazendas, e por isso a associação direta entre as rodovias e as queimadas, beleza? Claro que a queimada do Pantanal, né, pessoal, pode ser um tema cobrado e cenas trágicas. Se você quiser, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, que tá postada todas as últimas notícias, vai no link de destaques, que você vai acompanhar os temas mais quentes para sua prova, beleza? Então você sabe que vai certamente estar entre os principais temas, que você vai associar com a expansão da fronteira agrícola, com a expansão da soja e os possíveis impactos no comércio internacional brasileiro, dado a reação internacional quanto às queimadas da Amazônia, né? Você pode observar aí fortes críticas na União Europeia, que o acordo que foi feito com o Mercosul, ele precisa ser ratificado por todos os países membros da União Europeia. Ainda não foi, e um dos entraves é justamente as queimadas amazônicas. E olha só, a aula está sendo gravada logo depois do primeiro debate presidencial nos Estados Unidos, né, entre o Donald Trump e Joe Biden. E o que o Biden falou? Falou, olha, queimadas na Amazônia, eu daria 20 bilhões e diga, para de desmatar, que senão teremos consequências econômicas. Cara, qualquer resultado na eleição dos Estados Unidos irá interferir diretamente no Brasil e não vejo perspectivas de melhora caso o Biden seja eleito. Na verdade, pode até fazer uma política mais incisiva quanto à questão da Amazônica, bloqueios econômicos, enfim, mas isso deixa rolar porque é tema de atualidades, beleza? Então, olha só, vamos fechar a questãozinha. 150 mil quilômetros quadrados da floresta amazônica tinham sido desmatados. 30 anos depois, a área saltou para 700 mil, ou seja, 3 vezes a área do estado de São Paulo. É importante lembrar que a cada 10 segundos, uma área equivalente ao estádio de futebol do Maracanã é desmatada. Entre as principais causas do desmatamento podem-se citar crescimento das cidades e a exploração da borracha. Errado. Primeiro que São Paulo hoje é o maior produtor de borracha no plantation. A borracha amazônica ainda é feita pelo extrativismo e por comunidades tradicionais que só extraem, não desmatam. Letra B, ação dos poceiros e a expansão dos aeroportos clandestinos. Pessoal, não há dúvida que os poceiros podem sim interferir no sentido que uma das formas tradicionais de abrir pasto é a queimada, a coivara, que veio desde a época, né, colonial, aprendemos isso com os indígenas, mas o poceiro, em geral, quando você vê uma prova de geografia, você está falando do poceiro pobre, tá? Então, envolve também? Envolve, mas a queimada é do grileiro. A maior parte das queimadas, de grande porte, claro, são dos grileiros. Então, essa dos poceiros podemos cortar, e se construímos um aeroporto clandestino, você abre uma clareira, mas ela não se expande. Então essa daqui não tá legal. Alternativa C. O trabalho das madeireiras, sim, isso daqui tem a ver. Porque a expansão da fronteira agrícola envolve primeiro o trabalho das madeireiras, depois a transformação da área desmatada ou em pasto ou em área de soja. Mas a expansão urbana, não. Lembrando, a
urbanização ela é concentrada, a população fica toda concentrada num pequeno espaço, ele polui muita atmosfera, ele contamina muita água, mas não é o desmatamento o principal problema da expansão urbana. O problema do desmatamento em expansão urbana é mais interno. Se você desmata todo o espaço da cidade, fica mais quente, tem mais problemas de enchente, tem todos os problemas, né, ligados à infraestrutura. No entanto, não é a causa do desmatamento amazônico como um todo, né, que pode ser, por exemplo, identificado por satélites do INPE, enfim. A alternativa D, a expansão da pecuária e dos cultivos como a soja, mas é claro que sim. Lembrando, pecuária, sobretudo a extensiva, e a soja, cuja principal compradora é a China, mas é só a China? Não, também exportamos para os Estados Unidos. E vale a pena ficar atento que durante a pandemia, a economia do Brasil, que teve uma queda muito grande, né? O principal produto que tem sustentado é a soja e o agronegócio como um todo. A alternativa correta é a alternativa D. E a alternativa E, exploração da castanha do Pará, agricultura de subsistência. Claro que não, pessoal. Agricultura de subsistência é roçado, abre pouca clareira. E castanha do Pará, ela é essencialmente produto do extrativismo, beleza? Portanto, 41, alternativa D, tá joia? Então, mais uma dica, preste atenção, 2020, nós já falamos, caiu a economia brasileira, o PIB sofreu retração, mas as exportações continuaram. Não só continuaram, mas tem sido o principal setor econômico a sustentar a economia brasileira e na retomada do crescimento, certamente, será também o crescimento capitaneado pelo agronegócio. Então lembre-se que ele foi o principal responsável pelo desmatamento do Cerrado, isso é uma questão que já foi cobrada na prova, que hoje é um hotspot. Hotspots são áreas de mega diversidade com mais de 2/3 desmatados e que são áreas prioritárias para a conservação. O primeiro hotspot brasileiro é a Mata Atlântica, devido ao processo de ocupação colonial e também porque é o lugar que temos a maior concentração urbana e industrial brasileira. A soja foi se expandindo a partir de 2005, a partir daí que virou o Cerrado Hotspot, tá beleza? Então, lembre-se, o arroz, até a data da gravação desse simulado, nossa, cara, tá caríssimo, né? Agora você vai no restaurante chinês e come sashimi à vontade e um sushizinho só porque o arroz disparou. Por que será que isso está acontecendo? O modelo agrícola do arroz é o plantation, grandes latifúndios, propriedades, né, grandes propriedades, monocultoras com a produção essencialmente para exportação. A maior parte do arroz brasileiro, né, que é cultivado na região sul, que é cultivado partes da região norte, ele tradicionalmente é vendido no mercado brasileiro e só uma parte é exportada. Como o real se desvalorizou muito, né, e o dólar disparou, os grandes produtores optam por vender este arroz no mercado internacional por uma razão bem simples, cara, ele vai receber em dólar. E isso faz com que fique escasso o produto no Brasil, lei da oferta e da procura, o arroz sobe, beleza? É um caso muito parecido com o que aconteceu no final de 2009 com a carne. Se você se lembrar, final de 2009, fazer um churrasquinho com os amigos estava virando ostentação, né? E agora está virando ostentação comer um arroz com ovo. Então, vamos lá, pessoal. Questão 41, alternativa D, tá beleza? E seguindo a sequência do raciocínio, olha que questão show de bola, simples e muito fácil. A leitura do gráfico e seus conhecimentos sobre as atividades econômicas brasileiras permitem afirmar que, no título do gráfico, o X deve ser substituído por... Vamos lá, pessoal. O X é um produto que... Vamos lá. A maior produção de X está na região centro-oeste. A segunda maior produção de X está na região sudeste. Opa! Está na região sul. Quais são os produtos agropecuários, quais são as commodities que lideram a produção no centro-oeste e na região sul? Olha só, o centro-oeste é o
primeiro rebanho bovino do Brasil, e o estado do Mato Grosso é o maior rebanho individual. Lembrando também que o Centro-Oeste é também a principal produção nacional da soja e, mais uma vez, a principal produção do Centro-Oeste é do Mato Grosso. Na região Sul, nós temos a segunda maior quantidade de cabeças de gado do Brasil. Em 2020, o primeiro lugar é o Rio Grande do Sul, o segundo lugar é o Paraná. Agora eu vou colocar só a informação da soja. Ele é o segundo gado. Região Sul é também a segunda produção brasileira de soja. Em 2020, primeiro Rio Grande do Sul, em segundo lugar, Paraná. Então, quer dizer, em termos nacionais, por estado, primeiro Mato Grosso, depois Rio Grande do Sul, depois Paraná. Por regiões, primeiro Centro-Oeste, depois região Sul. Então, o que poderia substituir o X? Ou carne, ou grãos, soja, milho. Grãos, começamos muito bem, só pode ser grãos. Destaque, soja e milho, principalmente soja. E outra dica, lembrando que parte dessa produção do Centro-Oeste tem uma parte que vai por rodovia até o Porto de Santos, mas também tem uma parte que é escoada pela hidrovia do rio Madeira. Outra parte vai para o Porto de Santos. Então, Goiás manda principalmente para o Porto de Santos, Mato Grosso principalmente pela hidrovia do rio Madeira e do rio Amazonas, beleza? Então, letra B não pode ser porque a principal produção do Mercosul é brasileira, no entanto, é concentrada no estado de São Paulo e também na região sul, né? Os principais locais que produzem automóveis é a região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana de Curitiba. Cana-de-açúcar você vai associar com São Paulo. Atualmente, o maior produtor de cana-de-açúcar é São Paulo. E também o litoral pernambucano, não é cana-de-açúcar. Esse é o nosso principal produto histórico. Lembre-se que nós fomos colonizados com a cana-de-açúcar. E o modelo é muito parecido com o que está em vigor até hoje. É o plantation, grandes propriedades, monoculturas voltadas para exportação. Aço, é claro que não, né? Porque a produção de aço no Brasil, ela é principalmente realizada em Minas Gerais, no quadrilátero ferrífero. E a produção de café, ela é maior no estado de Minas Gerais e depois Espírito Santo. Então, questão 42, alternativa A. É isso aí, agora vamos ver, dá uma olhadinha na questão 43. Esse é um dos temas sempre presentes na prova, está falando sobre urbanização, tanto o crescimento da população urbana quanto o da população rural. Guarde um conceito, esse é essencial. O que é urbanização? É tão simplesmente o crescimento da população residente nas cidades maior que o crescimento da população residente na zona rural. O que faz a população crescer? São diversos fatores e o que pode cair num concurso que é o essencial. Primeiro, temos que nos lembrar do crescimento natural da população, né? Taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Devemos considerar a atração de imigrantes, né? Porque as cidades, elas são espaços de atração, são espaços de polarização e atraem sobretudo os mais jovens. Olha que informação interessante, todas as grandes cidades têm uma população jovem, bem mais jovem do que as do interior, tudo bem? Então, o Brasil, você pode observar no gráfico que a população rural, ela começou a entrar em declínio na década de 70, entrou em equilíbrio aqui neste período e foi no ano de 1965
que o Brasil passou de 50% de população urbana. De lá para cá, podemos observar o constante crescimento da população urbana, ou seja, o gráfico nos mostra claramente o processo de urbanização, crescimento da população urbana maior que o crescimento da população rural. E aqui é a população rural em declínio. Qual é uma das principais causas desse processo de urbanização tão intenso a partir da década de 70, sobretudo? Com a mecanização do campo, a modernização agropecuária. Ela provoca desemprego tecnológico, que é aquele que você será substituído por uma máquina. E esse desemprego tecnológico vai provocar o êxodo rural, ou seja, a saída em massa da população residente no campo para as cidades. E aí é onde nós temos as grandes discussões. O crescimento urbano foi desordenado. A principal consequência do crescimento urbano desordenado é a proliferação de favelas, é a expansão de uma malha urbana com infraestrutura precária, que não consegue atender a todos de saneamento básico e tratamento de esgoto, água tratada. Olha só, cara, fique atento, 2020 é o ano do novo marco do saneamento básico, que prevê a privatização dos serviços. A ideia é a universalização em 10 anos, até 99% de água tratada e 90% de esgoto. Cara, só 54% da população brasileira. Desses 54%, 12% usa fossas sépticas. Então, temos um grave problema de saneamento. Tá ligado ao quê? Planejamento. Quando falamos de enchentes, tema quentíssimo para o seu concurso, é porque choveu muito? Não. Toda vez que falamos de enchentes ou falamos das secas no estado de São Paulo, você vai associar os elementos naturais, mas os elementos humanos, o planejamento. Lembrando que para melhorar a vida nas cidades e organizar o espaço, existe um documento chamado Plano Diretor, que é o que orienta o crescimento da cidade e estabelece, onde serão áreas verdes, onde serão áreas residenciais, industriais, enfim. Então, pessoal, entendemos o gráfico, pegamos a dica, isso daqui não cai de espenca e vamos à resposta. A leitura do gráfico e os conhecimentos sobre a população brasileira permitem afirmar que entre as décadas de 50 e 90, ocorreu forte migração de sulistas para as zonas rurais do Nordeste? Não, pessoal, o contrário. Na década de, vou dar uma dica, hein? Na década de 70, foi muito sulista para a Amazônia. Porque teve programas do governo federal, na época do milagre econômico, para estimular o povoamento. Então, aqui é o contrário, é migração do Nordeste, sim, para o Sudeste. Vamos lembrar que em 1950, gente, a era Vargas, o governo democrático, o período Juscelino Kubitschek, do plano de metas, cidades do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, dispararam a crescer, Belo Horizonte também. Então, corta a letra A. Letra B. Desde 1991, a população rural deixou de diminuir. É só olhar o gráfico que você percebe que não diminuiu, não. Não parou, não. Continuou diminuindo. Letra C. Desde a década de 70, a redução da população rural esteve associada às baixas taxas de natalidade. O que é a taxa de natalidade, pessoal? Pensa na quantidade de nascimentos. É a quantidade de nascidos vezes 1000 dividido pela população. Não precisa decorar essa fórmula. Mas a taxa de natalidade, quanto maior o desenvolvimento, ela é menor. Quanto maior as taxas de alfabetização, a natalidade é menor. E aí você pode memorizar que todos os índices sociais nas cidades são melhores que na zona rural. Mesmo com todas as taxas de criminalidade, todos os problemas urbanos que enfrentamos, quando consideramos os elementos que medem o IDH, que é saúde, educação e renda per capita, todos esses três elementos são melhores no espaço urbano que na zona rural. Portanto,
essa daqui está totalmente errada, né? As taxas de natalidade são bem maiores na zona rural. Letra D. Entre as décadas de 60 e 80, o êxodo rural foi um fator importante para o aumento da população urbana. Pessoal, é justamente isso aqui que nós analisamos no nosso gráfico. Alternativa correta, alternativa D. E a letra E, a partir da década de 2000, a maior parte da população urbana passou a viver em áreas metropolitanas. Errado. E agora eu quero que você anote uma dica que já foi cobrada. Anota aí o processo de desmetropolização. Processo de desmetropolização. E olha só, sabemos que a alternativa correta é a letra D, mas agora faz o seguinte, anota aí o que é desmetropolização. Já foi cobrado na prova, tende a cobrar ainda mais e é um tema de atualidades. Desmetropolização, anota, durante as décadas de 60 até 90, o que foram as cidades que cresceram mais? Quais foram as cidades que cresceram mais? As grandes regiões metropolitanas, que foram organizadas, né, por lei federal em 1973. Então você tem um marco, década de 70 até a década de 90 são as expansões das metrópoles. Atualmente está acontecendo uma dinâmica diferente. As metrópoles atraem os jovens, por isso nós mencionamos que são espaços jovens, e aquele que já está morando há algum tempo, já passou dos 40 anos, já juntou um dinheirinho, opta por morar no interior. Então você tem um fluxo de jovens para as cidades e um fluxo de adultos e idosos para o interior. Como muitas cidades no interior têm crescido, aí nós temos o chamado processo de desmetropolização. Não quer dizer que as metrópoles pararam de crescer, cuidado que isso é pegadinha. As metrópoles continuam crescendo, mas o maior crescimento é verificado nas cidades de porte médio. Olha só, por exemplo, o crescimento que teve Ribeirão Preto, né, polo do agronegócio no Nordeste de São Paulo. Presta atenção aí no crescimento de São Carlos, Araraquara, Tecnopolos, lugares quentes para o desenvolvimento. Cresceram mais do que a metrópole paulista, desmetropolização. Beleza? Guarda que o tema é muito quente. Então, vamos para a nossa próxima questão, 44. Olha só, falou de Rio São Francisco, você tem que associar imediatamente fruticultura irrigada. Veja as embalagens dos frutos que você tem consumido, que você vai ver que boa parte deles vieram da região do Rio São Francisco, onde há a irrigação. Só que essa agricultura irrigada tem impactos ambientais muito pesados. Você pode falar que os dois grandes polos são cidades conhecidas. Uma é Juazeiro, da Bahia, outra é Petrolina, são cidades irmãs. Uma está numa margem do Rio São Francisco, a outra está na outra margem. Ali se produz quase todas as principais frutas consumidas aí na cesta de consumo diárias do brasileiro, né? Produz manga, produz goiaba, produz uva, produz uma série delas, né? Só que você está produzindo semiárido, por isso a necessidade de irrigação. E quais são os problemas ambientais? Primeiro que o Rio São Francisco já é um rio doente, ele tem um alto potencial hidrelétrico instalado, ele tem essa fruticultura às suas margens que desgasta muito, acelera o processo de assoreamento, acelera, anota, a desertificação e também a salinização do solo devido ao abuso aí de agrotóxicos, adubos principalmente, né, fertilizantes principalmente. Então, olha só, assoreamento, desertificação e salinização são um dos grandes problemas. E claro, além do alto potencial hidrelétrico instalado, e ainda temos a transposição do Rio São Francisco. A ação antrópica nele é muito pesada e os impactos ambientais também. Guarda isso, simples assim, tá? Agora, qual seria uma possível pegadinha? A maior produção de frutas no Brasil fica no interior do Nordeste, na região de maior umidade, que é a transição, que é o agreste. Errado. Aí o cara pensa que tá cheio de fruta, tudo verdinho. Ah, não deve ser no sertãozão. É no sertão. Sabe a literatura, né? Vidas secas. Acabou aquilo lá, meu irmão.
Então, ao pensar no sertão nordestino, você vai pensar agora em agronegócio, modernização, tá? E a pegadinha é, o sertão nordestino, por ser semiárido, é uma região destinada ao subdesenvolvimento, destinada à pobreza? É lógico que não. Nós temos o próprio exemplo que acontece já no Rio São Francisco e mundialmente temos o exemplo de Israel, que tem cultivos irrigados numa região semidesértica. Então, vamos lá. Questãozinha, primeira proposição. Fortalecido com a irrigação do Vale do Rio, se tornou um importante produtor de frutas e hortaliças, só pode ser São Francisco, tá bom? Nos 120 mil hectares que abrangem os perímetros irrigados, anualmente são produzidos mais de 1 milhão de toneladas de frutas, com destaques para a uva e a manga. Só pode ser o São Francisco, cujas nascentes estão em Minas Gerais, na Serra Canastra, e cuja foz em delta é o limite entre o estado de Sergipe e de Alagoas. 2. O rio possui um trecho navegável, formando uma hidrovia. Opa! Se é hidrovia, o que cai nos concursos? As mais movimentadas e as mais importantes. Hidrovia do Madeira, hidrovia do Amazonas. E aqui, como está falando de hidrovia, e já está falando metade do PIB brasileiro, essa hidrovia tem que estar no Sudeste. Essa principal hidrovia que está no Sudeste só pode ser a hidrovia Tietê-Paraná. Então, estamos falando da bacia do Rio Paraná. Então, número 1 e número 2 são, respectivamente, não tem como, né, pessoal? Rio São Francisco e Rio Paraná. Todas as outras proposições não têm nem sentido, né, pessoal? Estão todas bem longe. Só a letra D aqui, né, que acertou a primeira. E vamos para a nossa última questãozinha. África. Assunto quente, assunto bom, África e China. Por que são grandes assuntos de atualidades? A China não só é o país que mais cresce no mundo, mas é o maior emissor de gases estufa, lembre-se disso. Bem como é também o mais industrializado. Cara, a chance de cair Estados Unidos e China na prova sempre é muito grande, né? Principalmente devido às tensões geopolíticas e comerciais que têm acontecido. Agora, fique atento. A China, se você quiser, cara, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, @professor Sérgio Henrique, dá um pulinho no IGTV, tem um videozinho, tá lá com fundo cinza, um mapa muito cinza. Cara, China, tô dando as principais características que podem ser cobradas numa prova e aquele vídeo vai ajudá-lo a matar as questões de China, tá? Então você pode ir lá dar uma olhadinha e um dos temas que eu gosto muito de discutir é a expansão econômica chinesa, que ela não só cresce mais do que todos os outros países do mundo, já é o mais industrializado, passou os Estados Unidos em 2010, cara, sabe? Então há muito tempo já é a maior industrialização do mundo, por isso a maior poluição e maior efeito estufa, e por isso a Índia e a China, os dois grandes emergentes asiáticos, têm uma das piores qualidades do ar do planeta. De 2000 a 2015, as commodities internacionais aumentaram de valor. Foi devido ao crescimento dos países emergentes, principalmente China e Índia, que são duas grandes megapopulações, né, são formigueiros humanos. Então, ocorreu um aumento da demanda internacional de commodities, e o Brasil cresceu ancorado nisso. Foi quando nós nos tornamos o principal fornecedor de commodities, ferro e soja, para a China. De 2015 para cá, a economia internacional tem passado por mudanças, e anote, queda internacional do preço das commodities. Um tanto porque ocorreu uma diminuição da demanda da China e da Índia. E isso impactou o mundo todo. Por quê? Porque a China se tornou a fábrica do mundo, né? Consome muito, produz muito e quase todos os países estão, de alguma forma, realizando trocas cada vez maiores com a China. Agora, uma das grandes sacadas é que, por que os Estados Unidos se preocupam com o crescimento chinês? Primeiro que os Estados Unidos têm um baita déficit fiscal e dívida externa. Anota isso. Os Estados Unidos têm déficit fiscal, têm dívida externa. Agora, coloca aí uma expressão. Tem déficit no comércio com a China. Olha só. Estados Unidos, em relações comerciais
com a China, a economia dos Estados Unidos é deficitária. Isso daqui explica bastante coisa. Mais uma, a China preocupa não só porque cresce muito, mas porque investe em tecnologia própria, investe na qualificação dos seus profissionais, pesquisa científica, né, tal, universidades. E uma das brigas dos Estados Unidos com a China, quando Donald Trump, final de 2018, e avançou, né, por 2019, começou a guerra comercial, começou assim, Donald Trump falando, a China não respeita a propriedade intelectual dos Estados Unidos, não respeita as patentes, e ela força transferência tecnológica, ou copia, pirateia na caruda, tá? Então, esse tema é muito importante, dá inclusive questão de vestibular, não só questão de concurso, mas também da redação. Então, olha só, pessoal, a China, ela é um país que mais investe no mundo hoje, mais que os Estados Unidos. Cara, olha que loucura. Inclusive, você pode notar aí, tradicionalmente, a América Latina é uma área de influência direta dos Estados Unidos, tanto economicamente quanto geopoliticamente. Em 2020, quem é, né? Vamos ser direto, o maior investidor na América Latina, cara? É a China. Primeiro que você já sabe que é o maior comprador das commodities brasileiras. No Panamá, tem o canal do Panamá, né, que liga o Oceano Atlântico ao Pacífico, que era a principal rota dos últimos 100 e poucos anos, né? E agora está saindo outro canal, que é o Canal da Nicarágua, tá? Anota isso, Canal da Nicarágua, que é uma obra da China e da Rússia, capital chinês predominantemente, mas a principal obra que está sendo feita no mundo hoje é ela, e é uma obra chinesa, numa área de influência direta dos Estados Unidos, assim como também a China é um grande investidor na Argentina. O perfil do investimento na América Latina está mudando, cara, olha só para você ver, cada vez mais dependentes da China. Na África, tem uma discussão que é o seguinte, se continuar do jeito que está, daqui 100 anos, a China vai comprar a África. Tem alguns que estão falando que ela vai virar um protetorado, que é uma espécie de colônia que os ingleses faziam antigamente, só que um protetorado diferente, moderno, com novas nuances, porque a África faz assim a China faz assim na África, ela demanda, né, mão de obra, na verdade, matéria-prima, uma quantidade absurda. Aí ele vai na África, pensa, por exemplo, no Quênia, capital, Nairobi, uma das cidades que mais crescem e se desenvolvem na África. Os caras vão lá, constroem uma infraestrutura portuária. Ah, mas não tem oleoduto. Beleza, eu construo o oleoduto. Ah, mas não tem a exploração mineral. Tudo bem, eu construo a exploração mineral. Ué, mas o que você quer de nós? Você quer que nós paguemos uma dívida por 200 anos? Não, quero que me vende petróleo barato. E, até o que me consta, não rolam contratos de exclusividade, só que a China banca tudo, faz uma baita relação diplomática e os países, naturalmente, vão se associando a ela. Ela compra boa parte dos produtos africanos, está investindo pesado em todos os portos que estão nas grandes rotas do comércio mundial, estão na África. É também o maior investidor na África, então, tema quentíssimo. E o africano gosta, viu, cara? Está expandindo a influência. Nossa, esse documentário foi em inglês, me mostraram. Eu estava vendo de escolas chinesas, projetos sociais chineses, da população civil chinesa, que esses caras estão montando escola na África, pegando os moleques miseráveis, ensinando Kung Fu, ensinando, né, técnicas milenares, enfim. China vai dar muito o que falar ainda, beleza, pessoal? Então você já entendeu por que os Estados Unidos está muito preocupado e você vai ficar atento, porque eu tô vendo isso daqui na sua prova, tá? A guerra pelo 5G. E aí você vai associar com a proibição do TikTok nos Estados Unidos, né? Claro, isso daí vai dar muito pano para manga ainda, mas qual que é o receio dos Estados Unidos com relação ao TikTok? Roubo de dados. Que esse é um dos grandes temas para redações, sobretudo, tá? Pensando aí, né, nas novas informações que estão circulando do poder das mídias sociais. Já tem sido tema de redação há algum tempo, mas cada vez mais o assunto fica mais aprofundado. Então vamos lá, pessoal. A presença chinesa no continente africano, ela objetiva criar polos de países emergentes, novos polos de países emergentes? Errado. Na África, somente a República Sul-Africana é emergente,
República Sul-Africana ou África do Sul, país do apartheid, então o tema racismo 2020 bombou também, tema sempre muito quente, tá? A Nigéria cresce muito, o Quênia cresce muito, mas não são considerados emergentes. Então, a letra A podemos excluí-la. Faz parte de um plano geopolítico voltado à busca de matérias-primas e novos parceiros comerciais. Acabamos de falar que o interesse são justamente matérias-primas e novos parceiros comerciais aumentam sua influência. Olha só, é a alternativa B. C. Tem como interesse a extração e o comércio de carvão mineral. Carvão mineral na China é abundante, é uma das maiores jazidas. Quando falta energia, a China liga e usa pesadamente as suas reservas de carvão, que é um dos piores, né, combustíveis para provocar efeito estufa. Então, corta a letra C. Tem razões humanitárias? Não. É a nova área estratégica de Pequim que busca estender sua área de influência econômica? Sim. Mas ela quer ampliar os países dos BRICS? Não. Então, a alternativa correta é realmente a alternativa B. Então, se você quiser, tá aí o nosso gabaritinho, tá? Você pode encontrar o material da nossa aula no meu Instagram e também no grupo do Telegram. Então, olha aí, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção e vá lá dar um pulinho no @professor Sérgio Henrique. Tem muita dica para você e conheça, né, o trabalho com muitas dicas no História e Atualidades com o professor Sérgio Henrique. Guerreiro estratégico, muitíssimo obrigado, um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso.